Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Bruno, estamos de volta à nossa trilha rumo ao Senado Federal. Hoje nós vamos resolver das questões de número 16 a 30 desse nosso projeto que contemplamos resoluções de questões de direito constitucional, administrativo e processo legislativo constitucional. Nessa primeira parte nós resolveremos as questões de número 16 a questão de número 20, versando sobre direito constitucional. O tema de hoje de direito constitucional é princípios, objetivos e fundamentos da República Federativa do Brasil. Fique atento que está bem bacana o projeto. Quero também chamar a atenção de vocês que lá no meu site, que é esse aqui que está embaixo, eleitoralcombruno.com.br, nós já disponibilizamos o nosso curso do Regimento Interno Senado Federal através de questões e está muito bacana. É bom você antecipar, porque você sabe que esse concurso é bastante concorrido. Vamos para a questão 16. A Constituição Federal de 88 traz em seu artigo 1º os fundamentos da República Federativa do Brasil. Sendo assim, leia o trecho abaixo. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. O 4 está em branco, é o que nós vamos descobrir, e pluralismo político. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente a lacuna. É só você lembrar daquele famoso macete Sociedi-Valplo. Então nós temos a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. Ficou faltando ali na assertiva 4 o que, pessoal? Os valores sociais, do trabalho e da livre iniciativa e, por fim, pluralismo político. Gabarito, então, letra C. Essa informação você encontrará no artigo 1º da Constituição. Questão 17. Consiste na forma de governo adotada pelo Estado brasileiro. Bom, forma de Estado federativo, federação. Sistema de governo, presidencialismo, não é? Forma de governo, pessoal, forma de governo é a república, tá? Então, cuidado, não confunda forma de governo com sistema de governo e regime de governo. Forma de governo é a república, sistema de governo presidencialista ou presidencialismo e temos ainda o nosso a forma de governo, regime de governo, que é o regime democrático. Então, letra B responde a nossa questão de número 17. 18. A respeito dos princípios fundamentais da Constituição de 88, marque a correta. Um dos objetivos fundamentais da República é a soberania individual de cada ente federado. Não. Cada ente ele é autônomo, soberano é só a República Federativa do Brasil. Falsa letra A. B. São poderes harmônicos e independentes entre si, legislativo, executivo, judiciário. Sendo o Ministério Público pertencente a este último, ou seja, ao judiciário? Não. O Ministério Público não compõe o judiciário, é autônomo. C. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, sendo vedados no sistema jurídico brasileiro o exercício e a participação direta. Gente, o nosso regime de governo é um regime democrático. E quando eu falo de democracia, é uma democracia semidireta, onde nós temos mecanismos de democracia direta com mecanismos de democracia indireta. Diretamente, nós podemos falar do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Então, falsa letra C. D. Um dos princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil é a solução armada dos conflitos? Não, os conflitos eles são resolvidos de forma pacífica e não de forma armada. Sobrou a letra E. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. É o que prevê o artigo 4º da nossa Constituição, é o gabarito da questão. Questão 19.
Deputados federais vinculados a determinado partido político consultaram a sua assessoria a respeito da possibilidade de alterarem a forma de Estado adotada pela Constituição. A assessoria, em total harmonia com a sistemática constitucional, respondeu negativamente sob o argumento de que a forma de Estado consubstancia cláusula pétrea. É correto afirmar que a referida forma de Estado prevista no título dos princípios fundamentais da Constituição é a República, o presidencialismo, a federação, a democracia ou bicameralismo? Gente, forma de Estado eu falei para vocês, é a forma de Estado federado. Então, qual que é a forma de Estado? Qual alternativa marcaremos? Letra C, federação. Última questão de constitucional, para partirmos para as de administrativo de hoje. Em suas relações internacionais, diversos princípios regem a República Federativa do Brasil. Assinale qual alternativa é a correta. A letra A diz concessão de asilo político e independência nacional. A letra B diz construir uma sociedade livre, justa e solidária. A letra C diz garantir o desenvolvimento nacional. A letra D, a erradicação da pobreza. Gente, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento e a erradicação da pobreza são objetivos lá do artigo 3º. Agora, a concessão de asilo político e independência nacional são realmente os princípios que vão reger as relações internacionais, que regem a República Federativa do Brasil. Letra A, então, é o nosso gabarito. Agora nós vamos para as questões de direito administrativo de hoje. Agora vamos então para as questões de número 21 a 25 de direito administrativo. Questão 21. Acerca da administração indireta do Estado, assinale a incorreta. Letra A. As entidades integrantes da administração indireta sujeitam-se ao controle finalístico da pessoa política por meio do órgão da administração direta a que estejam vinculadas, em razão do poder hierárquico da pessoa política que as criou. Não há poder hierárquico, não há qualquer hierarquia entre a pessoa política que as criou. O que nós vamos ter é uma vinculação, é uma supervisão ministerial, tá? Letra A, falsa. B. As despesas e receitas das entidades integrantes da administração indireta do Estado integram o orçamento fiscal da pessoa política a que estão vinculadas. Correto. C. Segundo o entendimento do STF, as empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais e próprios do Estado em condições não concorrenciais sujeitam-se ao regime de precatórios. Esse é o entendimento do STF, está verdadeira também a letra C. As empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica em sentido estrito não respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros. Nesse caso, quando há uma exploração de atividade econômica em sentido estrito, nós vamos ter uma responsabilidade que é subjetiva e não objetiva, tá bom? Então vamos marcar aqui como gabarito a letra A, porque eu estava procurando a errada. Questão 22. Com relação à distinção entre empresa pública e sociedade de economia mista, marque a correta. A. Empresa pública é uma entidade privada criada por lei com a finalidade de realizar um serviço público, enquanto a sociedade de economia mista é criada de forma similar às empresas privadas com a finalidade de exercer atividade econômica. Nada a ver, né? Não temos aqui o fundamento de criação de uma empresa pública e sociedade de economia mista. B. Empresa pública possui personalidade jurídica de direito público, já está incorreta, porque a personalidade jurídica é de direito privado. C. Na empresa pública, o capital é exclusivo das pessoas jurídicas de direito público. Muito bem. Na sociedade de economia mista, o poder público detém a maioria das ações com direito a voto, mas pode haver participação privada no capital. Muito bem, corretíssima. Toda a letra C está verdadeira. D. Na empresa pública, as ações com direito a voto são exclusivas do ente público que a controla,
Na sociedade de economia mista, o ente público controla a maior parte do capital, mas não pode possuir a maioria das ações com direito a voto. Incorreta, contradiz o que nós falamos na letra C. E, na empresa pública, o capital social é inteiramente público. Na empresa de economia mista, não há empresa de economia mista. O que nós vamos ter, a nomenclatura correta, é uma sociedade de economia mista. Letra E, falsa. Gabarito, marquemos como letra C. Questão 23. É toda aquela em que a lei instituidora conferir privilégios específicos e aumentar sua autonomia comparativamente com as autarquias comuns, sem infringir os preceitos constitucionais pertinentes a essas entidades de personalidade pública. Nós estamos falando de uma autarquia de regime especial, de um regime estatutário autônomo, da criação especial transitória ou de repartições públicas federativas. É claro que nós estamos falando de uma autarquia de regime especial, que é uma autarquia comum? Não, é uma autarquia diferenciada, é uma autarquia que tem privilégios específicos, como, por exemplo, as agências reguladoras. As agências reguladoras, elas possuem uma maior autonomia comparadas às autarquias comuns. Letra A, portanto, é o gabarito. Questão 24. Acerca do regime jurídico das autarquias, previsto na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que, letra A, as autarquias devem ser criadas por meio de lei específica e registradas na junta comercial. Não, há criação por lei específica, mas não tem o registro em junta comercial. B. O Estatuto Jurídico da Autarquia deverá dispor sobre licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração. Não é necessário que disponha sobre isso no Estatuto Jurídico. C. A remuneração dos servidores das autarquias poderá exceder o subsídio mensal em espécie do governador? Claro que não. Limita-se ao teto da administração. D. A livre associação sindical é vedada aos servidores de autarquia, pelo contrário, é permitida. E. Os pagamentos devidos pelas autarquias em virtude de sentença judiciária devem observar o regime de precatórios. A letra E está correta, em consonância com a Constituição Federal, artigo número 100. Então, marquemos aqui como gabarito a letra E. Questão 25, no tocante à responsabilidade, o Decreto Federal 6.017 de 2007, que disciplina os consórcios públicos, dispõe que a. Os consórcios e os entes federados consorciados respondem solidariamente pelas obrigações do consórcio público. A responsabilidade não é solidária. A responsabilidade ela é subsidiária, segundo o artigo 9º deste decreto. B. Em nenhuma hipótese os dirigentes do consórcio responderão pelas obrigações. Claro que vão responder. Se eles agiram de uma forma contrária à lei, a responsabilidade ela é pessoal, Tá? Nesse caso, ela é pessoal. Os entes da federação consorciados respondem subsidiariamente pelas obrigações do consórcio. Olha a letra C, corretíssima. D. Os consórcios não podem ser responsabilizados pelas obrigações assumidas, mas somente os entes federados consorciados. Tanto os entes quanto os consórcios podem sim ser responsabilizados. Letra E. Os entes federados consorciados não poderão responder pelas obrigações. Tanto os entes quanto os consórcios vão responder. Letra C, então, é o nosso gabarito. Vamos agora para as questões de número 26 a 30 sobre processo legislativo constitucional. Muita atenção. Agora nós vamos para as questões de processo legislativo constitucional e, como eu disse para vocês, é muito importante para a prova. Questão de número 26. A respeito do processo legislativo brasileiro, é correto afirmar que, letra A, não será admitida emenda constitucional tendente a abolir o voto obrigatório, por se tratar de cláusula pétrea. Voto obrigatório não é cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea é o voto direto, secreto e universal, conforme o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2º.
B. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá editar medidas provisórias, ainda que sobre matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, quando se verificar demora legislativa. Gente, a vedação de edição de medidas provisórias não pode versar sobre matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso. Tá? A letra B também está falsa, conforme o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 4º. Letra C. São de iniciativa concorrente entre presidente da República e membros do Congresso Nacional as leis que disponham sobre organização administrativa e judiciária. Bom, a competência, na verdade, é que a iniciativa ela é privativa do presidente da República, tá? E não concorrente. Dispõe o artigo 61, parágrafo 1º, a linha B. Letra D. O veto parcial somente poderá abranger texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea, mas nunca poderá recair sobre palavras individualmente. É o que entende o artigo 66, parágrafo 2º. Letra E. A Constituição poderá ser emendada mediante projeto de iniciativa popular, desde que subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 3 estados, com não menos do que 0,5% em cada um deles. Gente, eu não posso emendar a Constituição através de iniciativa popular. As possibilidades estão no artigo 60 da Constituição. Gabarito letra D. Questão 27. Considere a seguinte situação. Um deputado federal apresentou um projeto de lei modificando o efetivo das Forças Armadas. Após a devida tramitação perante as comissões da respectiva casa e sua aprovação, o projeto foi encaminhado ao Senado Federal, que confirmou a sua aprovação. O projeto de lei foi encaminhado ao presidente da República, que o sancionou imediatamente e posteriormente publicou no Diário Oficial. Nesse caso, a partir da previsão constitucional sobre o processo legislativo, é correto afirmar que essa lei, gente, ela é constitucional ou inconstitucional? É inconstitucional. Há vício de iniciativa, gente. Projeto de lei que modifica o efetivo das Forças Armadas é competência do presidente da República. Então, é inconstitucional essa lei. Vou desmarcar aqui a letra A letra D e a letra E. A letra B diz que é inconstitucional sob o prisma formal, por vício de iniciativa, pois a competência para a iniciativa sobre essa matéria é reservada a pelo menos 1/3 de deputados ou 1/3 de senadores, os quais não podem propô-la individualmente. Já a letra C é inconstitucional sobre o prisma formal, por vício de iniciativa, uma vez que a competência para a iniciativa de projetos de lei, tratando sobre o tema apresentado, é exclusiva do presidente da República, de modo que a sanção posterior não convalida o vício indicado. Muito bem, é a letra C que nós vamos assinalar, conforme prevê aqui o artigo 61, inciso 1º. Questão 28. As leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamentos anuais. De cara, nós já temos o gabarito. Letra A vai ser o gabarito, conforme o artigo 165 da Constituição. Então, as leis do Poder Executivo vão estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Letra A. Questão 29. À luz do que dispõe a Constituição Federal acerca do processo legislativo, letra A. Proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em cada casa do Congresso em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Muito bem, esse é o quórum necessário para a aprovação de emenda à Constituição. Artigo 60, parágrafo 2º. B. Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal ou estadual, de estado de defesa ou de sítio. Gente,
não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, não entra aqui estadual. Falsa a letra B, conforme o artigo 60, parágrafo 1º. C. Emenda à Constituição será promulgada pelo Presidente da República com o respectivo número de ordem. Não. A promulgação da emenda se dará pelas mesas da Câmara e Senado. Incorreta a letra C. O artigo é o 60, parágrafo 3º. D. Matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, exceto mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer casa do Congresso. Não tem essa exceção. Tá? Então lembre-se, matéria que foi constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa. Artigo número 60, parágrafo 5º. Então, letra D incorreta. E. Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das câmaras dos municípios da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria absoluta dos membros. Gente, ela não pode ser emendada, ela pode, pelo contrário, ser emendada mais da metade das assembleias legislativas dos estados e cada uma delas deve se manifestar por maioria relativa dos membros. Letra E incorreta, artigo número 60, inciso 3º. Tá bom? Aqui nós vamos marcar como gabarito, então, a letra A. Questão número 30. Projeto de lei ordinária de iniciativa popular dispondo sobre criação de cargos na administração direta federal é aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado, em ambos por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos membros. Encaminhado à apreciação do Presidente da República, este decide vetá-lo por motivo de inconstitucionalidade no prazo de 15 dias úteis, contados do seu recebimento. Considerados esses elementos à luz das regras do processo legislativo, o veto do Presidente da República está, letra A, correto ou incorreto. Primeiro vamos assinalar essa informação. Gente, será que pode existir um projeto de lei ordinária de iniciativa popular dispondo sobre criação de cargos na administração direta federal? Claro que não, porque aqui nós temos uma iniciativa que é do Presidente da República de forma privativa. Então, quando o presidente veta, ele está atuando de forma correta, uma vez que esse projeto ele vai versar sobre matéria de lei de iniciativa privativa do presidente. Então, a letra B vai ser o gabarito da nossa questão número 30, que foi a última do vídeo de hoje. Gostou? Qualquer dúvida pode mandar para cursosbrunooliveira@gmail.com e o nosso curso do Regimento Interno Senado Federal já está disponível. Até mais! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí @Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com/Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais.